O vídeo de hoje para falar da nova moda supostamente moderna. Falo dos termos anarcocapitalismo e libertarianismo. Ao nosso ver, uma impossibilidade material, sociológica e política. Não é possível esses termos enquanto um conceito válido para a sociedade que a gente vive. Antes de mais nada, é importante a gente registrar o fato de que quanto mais se concentra, quanto mais nós temos a concentração da riqueza e do poder na esfera mundial e em cada país também, mais é difundido, mais ganha força a difusão de ideias que tem como consequência a dispersão, inclusive a dispersão das futuras gerações da classe trabalhadora. Bom, por que não é possível anarcocapitalismo, capitalismo anarquista ou libertarianismo no capitalismo ou mesmo liberdade no capitalismo? Porque o capitalismo é uma forma de organização social da produção que pressupõe a exploração e a opressão de uma classe sobre a outra. Então não é possível ter capitalismo sem que haja alguém que seja dono dos meios de produção e outras pessoas, a maioria, por não ter meio de produção, não ter acesso a meio de subsistência, a meio de manutenção da sua existência, se vê obrigado a vender a força de trabalho para aquele que detém o meio de produção. Então isso em si só já anula a possibilidade de anarcocapitalismo, a possibilidade de liberdade plena na sociedade capitalista. O capitalismo, aliás, nasceu dessa forma, nasceu da opressão, nasceu da violência, nasceu da exploração intensa e mais absurda sobre milhões de pessoas da história da humanidade. O capitalismo só foi possível depois da acumulação primitiva que foi realizada no chamado período mercantilista. A própria colonização das Américas, né, incluindo o Brasil, com o extermínio de diversas nações indígenas, com a escravização de milhões de pessoas da África, né? Só para o Brasil foram trazidas à força, é bom que se diga, cerca de 5 milhões de africanos escravizados, aprisionados para serem escravizados, num total de 12 milhões que cruzaram o Atlântico da África para as Américas, né, para todas as Américas. Só para o Brasil 5 milhões, ou seja, faz do Brasil o país que mais usou trabalho escravo na história da humanidade. Trabalho escravo de africanos e trabalho escravo e seus descendentes, afrodescendentes, e trabalho escravo de indígenas mesmo, né, que também foi muito mais intenso e volumoso do que normalmente se entende. Então não é possível, né, existir capitalismo com liberdade plena, e esse é um primeiro elemento que a gente precisa registrar. Esses jovens e não tão jovens que estão difundindo e tendo algum sucesso na difusão da teoria do anarcocapitalismo ou libertarianismo, eles trabalham com a ideia de não existência do Estado, né? O Estado é um problema que só serve para sugar as pessoas e para oprimir as pessoas, né? É importante dizer também que o próprio capitalismo não existiria sem o Estado, né? O capitalismo não sobreviveria uma semana sem um Estado que lhe garanta a proteção, que lhe garanta instituições jurídicas, instituições policiais, instituições armadas e mesmo um conjunto enorme de leis, né, que tem como objetivo garantir a manutenção do sistema. Então é absurda a ideia de anarcocapitalismo e é absurdamente incoerente a alguns argumentos dessa nova direita, né? Que não quer ser direita, diz, não tem nada a ver, esse discurso de direita e esquerda é coisa do passado, né? No anarcocapitalismo, no libertarianismo, nós somos libertários, né? Então, portanto, estamos fora desse conceito de esquerda-direita. Não é verdade, eles são de direita, né? E querem negar isso e usam esse discurso e essa fraseologia com o objetivo de dar mais simpatia, né? Dar mais alcance para as suas concepções.
cujo objetivo é a manutenção do status quo, né? Embora parte deles, né, possam ser pessoas honestas, que acreditam honestamente nisso, né? O objetivo e a consequência dessa pregação é a manutenção do capitalismo como forma de exploração e de opressão da sociedade humana, majoritariamente difundido no mundo hoje, né, com muita força. O capitalismo cada vez mais concentrado em tempos de monopólio, em tempos de imperialismo. Então, esse discurso todo, aparentemente bonitinho, inclusive negando, né, que seja de direita, né, ele tem como objetivo fortalecer, ou tem como resultado, melhor dizendo, não obstante possível boa vontade de uns ou de outros que fazem esse discurso, tem como resultado fortalecimento das posições da direita. Porque eles batem no Estado como um mal em si, ou necessariamente um mal, ou sempre um mal, em qualquer hipótese, um mal. E a incoerência deles vai no ponto, inclusive, de dizerem que precisa ter segurança jurídica, né? Eles querem segurança jurídica para a sociedade se desenvolver, mas não querem Estado, né? O que é uma incoerência imensa, né? Já que só quem pode oferecer segurança jurídica é justamente um Estado, né? Mas, enfim, a gente quer debater essa questão também do Estado, né? E o Estado como um aparelho, um instrumento que foi constituído pelas classes dominantes ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade. Para cada época histórica da humanidade existia um Estado, né, específico que servia para manter e para perpetuar a dominação da classe economicamente dominante, né? Para manter a forma de organização social vigente, manter o status quo desse período histórico. Então, o Estado sempre foi isso. Antes de existir sociedade de classe, não existia Estado. Isso é outro registro importante. Então, o Estado só existe porque a sociedade é uma sociedade dividida em classe, e a classe economicamente dominante constitui um Estado, que é para criar um instrumento que garanta o exercício, alguma normalidade, se é que pode usar esse termo, para que possa exercer a sua exploração e perpetuar a sua exploração. Então, o Estado é isso. Sempre foi isso em todo o período histórico. No capitalismo tem características diferentes do que tinha nas sociedades anteriores, né? Evidentemente, né? Mas continua tendo principalmente esse objetivo. E é um Estado que faz concessões no capitalismo, como provavelmente fez, né, em diversos outros lugares do mundo, nas outras formas de organização social e das outras formas de sociedade dividida em classes no passado. Um Estado que faz concessões. Faz concessões para quê? Faz concessões justamente para manter. Faz concessões para manter a justificativa, inclusive, de que o Estado não é de uma classe. O Estado é de toda a sociedade, o Estado é de todas as classes, o Estado é do conjunto da população. Né? A direita nega a existência das classes sociais na maioria das vezes, né? A concepção da direita nega que existam contradições de classe, né? Então fala do conjunto da população, embora a legislação e os aparatos organizados sirvam para manter esse status quo e manter a perenidade, manter a prorrogação, né? Da forma de organização da sociedade que interessa para essa classe economicamente dominante. As concessões que o Estado fez na forma de reformas, né? Muitas vezes para atender muitas vezes, não sempre, para entender demandas da sociedade, né? E muitas vezes demandas da classe explorada, da classe trabalhadora e dos povos oprimidos. Às vezes são demandas internas entre as próprias classes dominantes, né? Então tem ali os seus interesses diversos, conflitos, e aí fazem reforma, fazem mudanças na legislação e no formato do Estado para atender esses interesses dentro das próprias classes dominantes. Mas muitas vezes as reformas, as mudanças são feitas por pressão dos de baixo, como também se diz, né? Ou por pressão das classes trabalhadoras, por pressões dos povos oprimidos. E essas concessões que fazem na forma de reforma, como saúde pública e universal, como educação pública universal em todos os níveis, como direito à assistência social, direito à aposentadoria, direito a 13º salário, a férias remunerada, a jornada de trabalho definida em lei, a um salário mínimo nacional.
Então, isso tudo foram conquistas, e citei apenas algumas, né, das mais importantes, mas apenas algumas, das concessões que o Estado no capitalismo fez para atender pressões, né, para atender às reivindicações das classes trabalhadoras. Não porque a classe dominante gostasse disso e o Estado tivesse muito a fim de fazer. O Estado sempre foi contra, resistiu a isso, porque a classe dominante não interessava para a classe dominante. Né? Mas pela pressão, né, das classes trabalhadoras, acabou tendo que ceder, né, inclusive cedendo para evitar que a sociedade entrasse no processo de revolução. Né? Então, isso é importante dizer, né? As concessões que se fez na sociedade capitalista em benefício das classes trabalhadoras foram concessões para evitar que a classe trabalhadora avançasse no seu processo de luta social, no seu processo de luta política, e pudesse, inclusive, vir a tomar o poder. E aí, sim, tomar todo o poder, né, e socializar os meios de produção, e realizar e desenvolver, criar uma nova forma de organização social. No século XX, o socialismo, as histórias de transição para o socialismo foram esses modelos. E o estado de bem-estar social, né, que foi criado na parte ocidental, no capitalismo, a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, foi também uma forma de dar uma resposta para a classe trabalhadora do Ocidente, porque estava sendo atraída pelo socialismo do leste europeu. Né? Então, são concessões que fez também para disputar com a proposta socialista. Né? O que é que nós, marxistas, nós que defendemos o socialismo, pensamos do Estado? Que ele, de fato, ele é uma dominação de classe, né? Na sociedade capitalista, por mais democrática que seja, ele é uma dominação, é um aparato, né, imenso e complexo, cheio de legislações, um emaranhado de leis, e diversas instituições para manter e perpetuar o poder e a forma de organização que interessa para a classe dominante. Né? E que esse Estado ele não serve para a classe trabalhadora, embora durante o capitalismo as classes trabalhadoras devam organizar as reivindicações para conquistar reformas, conquistar melhorias, conquistar avanços, né? Mesmo dentro da sociedade capitalista. Enquanto não tem força para mudá-la, né, se trabalha no sentido de aumentar a quantidade de direito, a substância dos direitos para a maioria da população e para as classes trabalhadoras, que são a maioria da população, mas também para todos os demais setores oprimidos da sociedade, da sociedade. Mas que é um Estado, mesmo nessa luta, né, se entende o Estado como um Estado de classe, um Estado que é organizado para atender à perpetuação dos interesses da classe burguesa, da classe dominante, que é a burguesia, na sociedade capitalista. E a solução disso? A solução disso permanente depende da socialização dos meios de produção, depende de mudar a classe dominante na base da sociedade, né? E se isso só pode ser feito do ponto de vista material e objetivo, é claro que num conjunto de reformas, né, vai se avançando para que as pessoas tenham mais acesso à produção do trabalho, às riquezas do produto do trabalho coletivo, que isso possa ser socializado mais. Essa luta é permanente, mas uma solução de fato, né, e duradoura, né, para não dizer definitiva, depende da socialização dos meios de produção, depende de uma revolução social que vai constituir um novo Estado, né? E aí a concepção dos marxistas a respeito disso, né? Não é preciso quebrar a dominação da classe dominante atual, socializar os meios de produção, e para fazer isso, inclusive, é necessário constituir um novo Estado, uma nova forma. O Estado, melhor dizendo, precisa assumir novas formas. Não se trata de ir lá e quebrar os prédios, né, existentes dos governos atuais, do Estado atual. Não se trata de destruir os prédios, né? Uma revolução não necessariamente faz isso. Aliás, seria muito melhor que não fizesse, né, de destruir o que está construído, né? Mas de transformar a finalidade, né? De transformar a finalidade desses espaços físicos mesmos, né, e constituir instituições com outro objetivo.
seria um Estado da maioria da população, da nova classe dominante, que seria a classe trabalhadora. Nova classe dominante por quê? Porque estaria dominando os meios de produção de forma coletiva, de forma planejada coletivamente, né? Então, esse período, né, e esse processo de destruição do Estado atual e de construção de um outro Estado é o período socialista da história da humanidade, né? Isso é a nossa forma de pensar, a forma que os socialistas entendem. E só é possível pensar uma sociedade sem Estado quando a gente conseguir, quando a humanidade conseguir construir uma sociedade que não tenha mais contradições de uma classe contra as outras. Daí aí é possível pensar, né, em dissolver os aparatos de força, os aparatos de dominação existentes, né? Então, o Estado na sociedade capitalista, por mais democrático que seja, é um Estado a serviço e que atende os interesses e a perpetuação de uma minoria da sociedade sobre a minoria detentora dos meios de produção contra a maioria que precisa vender a força de trabalho para sobreviver, é assalariado, é empregado, tem outras formas também de submissão e de exploração. Na sociedade socialista tem um Estado cujo objetivo, que representa os interesses, é composto pela maioria, né, pela classe que é a maioria da população, é composto por essa classe e trabalha com o objetivo de atender às necessidades do conjunto da população. E o Estado só pode esse Estado, inclusive, só vai deixar de existir quando não houverem mais classes sociais, nem as contradições de classe, nem os riscos de um encastelamento de uma nova classe ou da restauração, né, da velha classe no poder, né? Então, isso é a forma da gente entender, né, o Estado, a existência do Estado, que é um mal necessário na sociedade de classes, e que mesmo depois na sociedade socialista ele vai existir como forma de garantir os interesses da maioria da população para evitar a restauração, os contragolpes, as contra-revoluções, como aliás o século XX, né, e o século atual já também, né, o século XXI está cheio de exemplos, né, de que quando um projeto de transformação socialista não tem força suficiente, não tem um Estado que o defenda, acaba sofrendo golpe e perdendo de volta o poder para a velha direita, para a velha aristocracia reacionária e muitas vezes racista. Era esse o vídeo de hoje e até a próxima.